Olá, pessoas! Estamos ao vivo para mais uma live de hoje. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já vai conversar. Vamos lá, então? Vamos dar início à nossa live de hoje. Todas as quartas nós estamos aqui às 18h15 sempre para poder bater um papo a respeito de financiamento imobiliário. E eu tenho sempre batido na tecla de que eu tenho buscado no mercado imobiliário sempre trazer segurança e transparência para os clientes. Não só para os clientes, mas também para os corretores que buscam se tornar corretores de sucesso, corretores de alta performance, corretores que buscam ter autoridade no mercado imobiliário. Então, eu acredito muito, de verdade, que quando se atua com transparência, trazendo segurança para o cliente, você se destaca nesse meio do mundo imobiliário. Então, eu tenho sempre batido nessa tecla para que você, que é corretor e que pensa da mesma forma que eu, vem comigo aqui toda quarta-feira para que a gente possa bater esse papo, eu possa trazer um pouco mais de conhecimento para você e que você possa então transmitir esse conhecimento para o seu cliente também, fazendo com que ele perceba que você não é só um corretor mediano, mas que você realmente sabe do que você está falando, você consegue vender o financiamento imobiliário, você consegue mostrar para o cliente quais são as vantagens e até mesmo as desvantagens se o cliente assim perguntar para você, se o cliente tiver dúvida se realmente vale ou não vale a pena fazer um financiamento imobiliário. Então, o meu maior, a minha maior fatia de financiamentos é para baixa renda, é para o programa Casa Verde e Amarela. E eu acredito de verdade que essa parte, né, da população tem uma vantagem muito grande em fazer o financiamento imobiliário. E ao longo dessas lives a gente vai conversando a respeito disso. Hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre as etapas do financiamento imobiliário. Então nós vamos falar das 7 etapas pelo qual o financiamento imobiliário passa e a gente vai meio que detalhando aí cada uma dessas etapas para que fique claro. Quer dizer, na realidade hoje a gente não vai entrar muito no detalhe de cada uma, mas eu vou discorrer para você o porquê da importância de cada uma dessas etapas e em algumas lives futuras ou até mesmo nos vídeos, né, que nós fazemos aí no dia a dia, vocês também vão ter acesso a essas informações. Então, vamos dar início aí o nosso bate-papo a respeito das etapas do que o financiamento imobiliário percorre. E se você já está atuando, né, como corretor de imóveis, você sabe que a primeira etapa de todas é sempre pelo simulador. Começa pelo simulador. A gente não tem como dar uma partida aí no processo sem antes simular para o cliente para ver se aquela renda que ele possui permite a compra desse imóvel, né? Se permite o financiamento que ele pretende, se está dentro das condições dele. Tudo isso começa através do simulador. Não tem outro ponto de partida aí. Então a simulação, e aí cada banco atua na simulação de uma maneira, mas a grande maioria do programa Casa Verde Amarela, que busca a Caixa Econômica, e aí eu não sei se é do seu conhecimento, corretor, mas o programa Casa Verde Amarela também pode ser comercializado pelo Banco do Brasil, tá? Mas a grande fatia aí do mercado está com a Caixa Econômica. E as regras são exatamente as mesmas para a Caixa e para o Banco do Brasil, porque quem define a regra do programa Casa Verde e Amarela não é o banco, e sim o governo, né? Então, taxa de juros, forma de atuação, percentuais, tudo isso é definido pelo governo. Então, a forma de atuação é exatamente igual, tanto o Banco do Brasil como Caixa Econômica Federal. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com o Banco do Brasil porque eu não tive boas experiências no quesito tempo, tá? Todos os financiamentos que eu busquei junto ao Banco do Brasil,
demoraram muito tempo. Já na Caixa, a agilidade é um pouco maior aí nesse sentido, tá? Mas, enfim, na Caixa você vai encontrar o simulador no site da Caixa mesmo. Você entra no site da Caixa, procura o item habitação, isso está na primeira tela da Caixa, do site da Caixa, e dentro do item habitação você vai encontrar lá o simulador. E esse simulador você vai fazer o passo a passo. Nós temos inclusive no nosso YouTube um vídeo explicando como que funciona, como que faz o cálculo como que faz a simulação no simulador da Caixa. Mas esse vídeo está um pouco antigo, então nós vamos providenciar um vídeo novo, porque a Caixa fez algumas atualizações no simulador. Então, para que você possa se encontrar direitinho, a gente vai fazer um vídeo novo para que você tire suas dúvidas aí a respeito do simulador, belezinha? Então, passou a primeira etapa, que é a simulação. Qual que é a segunda etapa aí? É a análise de crédito do cliente. A análise de crédito, para que a gente possa executá-la, a gente precisa de alguns documentos básicos do cliente. E não é nenhum documento assim, ah, meu Deus, não vou conseguir. Não, são documentos praticamente do dia a dia, documento de identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, basicamente isso, tá? Um caso ou outro foge do holerite, por exemplo, né? Tem que apresentar imposto de renda, mas enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe nesse momento. Mas o importante é saber que precisa de alguns documentos básicos, para que a gente possa fazer a avaliação de crédito e saber se a avaliação de crédito condiz com o simulador que nós fizemos lá antes, tá? Porque o simulador é verificar até onde o cliente pode chegar com aquela renda, mas não quer dizer que está aprovado. E é engraçado, né? Desde quando eu trabalhava na Caixa como gerente, eu recebia muitos clientes que chegavam lá e falavam assim, ah não, eu já tenho um crédito aprovado, porque eu fui na agência tal e eles já aprovaram o meu crédito. E aí quando eu entrava no sistema não tinha nenhuma avaliação de crédito realizada para aquele cliente. Na realidade, o que o atendente havia realizado era a simulação, e a simulação não é garantia de crédito, beleza? Então, é importante você saber que simulador não garante crédito. O banco ele pode sim dar uma resposta menor do que o simulador apresentou. Nunca maior, tá? Ele nunca vai dar um crédito maior do que o simulador apresentou, mas sempre menor do que o simulador está apresentando. Ou igual, né? Igual ou menor. Então, a análise de crédito é fundamental. Fundamental. Não dá para você fechar uma venda sem antes confirmar se o crédito dele está aprovado. Muitas vezes acontece, eu já tive casos de corretores que fazem o compromisso de compra e venda com o cliente sem fazer a análise de crédito, e aí quando chega então no momento de fazer a análise de crédito, dá reprovado ou dá condicionado com um valor muito inferior ao que o cliente estava pleiteando, e aí o que acontece? O negócio vai por água abaixo, você acabou tendo um trabalho desnecessário, porque tudo isso poderia ter sido evitado simplesmente fazendo a análise de crédito. E muitos corretores, se você é um corretor que está começando agora, talvez você tenha ouvido dizer que a análise de crédito é demorada, né? E não é, tá? A análise de crédito é muito rápido. Aqui na House Cred, a gente entrega uma análise de crédito em 24 horas. Então, me apresentou a documentação, tudo bonitinha, sem problemas na imagem e tudo mais. E em 24 horas, nós estamos entregando a análise de crédito concluída. Então, não tenha em mente, né, ou não tenha esse bloqueio de que a análise de crédito é demorada e eu vou perder o cliente. Não, você faz a análise de crédito, esse seria o caminho ideal. Você fazer a análise de crédito e apresentar para o seu cliente já um crédito aprovado. Porque até mesmo em cima disso, você pode fazer uma... como que chama? Me ajudem aí. Como que chama
O plano, eu esqueci qual que é o termo que eu uso, mas existe um plano de pagamento, né? Você consegue fazer aí um fluxo de pagamento para o seu cliente, da parte da entrada, dependendo da situação aí. Então, é extremamente importante você pedir análise de crédito antes de fechar um negócio com seu cliente, para saber exatamente quanto que ele pode comprar efetivamente. Essa análise de crédito na Caixa, por exemplo, tem um prazo de validade de 180 dias. Então, de repente, aquele cliente que você está trabalhando naquele momento, às vezes não serve para o imóvel que você está apresentando a ele, mas você pode encontrar um outro imóvel que se enquadre dentro das condições que foi aprovado, né? Então, por isso que a análise de crédito é muito, 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 muito importante mesmo, de verdade. Eu vou repassar aqui o comentário do Kalil. Ele falou assim: vocês já aprovaram para mim em até 3 horas. E sim, muitas vezes a gente consegue aprovar até no mesmo dia. A gente sempre pede até 24 horas, porque às vezes, dependendo do fluxo aí da demanda, né, não conseguimos entregar no mesmo dia. Então eu prefiro dizer para você que eu entrego em até 24 horas e te surpreender com a entrega de 3 horas, do que falar para você, eu te entrego em 3 e demorar 24, né? Então, por isso, normalmente, eu sempre passo pro meu cliente, pro meu corretor, que em até 24 horas eu respondo para ele a análise de crédito. E se chegar antes, perfeito, né? E aí, Diego, seja bem-vindo à nossa live. Então, primeiro passo, simulação. Segundo passo, análise de crédito. Com a análise de crédito em mãos, nós vamos para um terceiro passo. E aqui eu vou meio que fazer um parênteses. Esse terceiro passo, ele serve para quais situações? Para imóvel que já está pronto, tá? Imóvel na planta, que ainda está em construção, não passa por análise de engenharia. E por que ele não passa pela análise de engenharia? Porque o empreendimento já passou por essa análise. Então, sempre que o empreendimento que foi feito na planta já passou por uma análise de engenharia, não há necessidade de fazer uma nova análise. Então, a terceira etapa, que é a engenharia, para o imóvel na planta, ele é pulado, não existe essa etapa, tudo bem? Agora, se o imóvel é novo ou usado, precisa passar pela análise de engenharia, pela vistoria de um engenheiro. E esse engenheiro, ele vai até o imóvel, o cliente dando, né, prosseguimento à venda, à compra do imóvel. O engenheiro é contratado, né, pelo banco, ele vai até o imóvel, fazer lá as anotações que ele precisa fazer, verificar se o imóvel está em boas condições, se o imóvel pode ser aceito como garantia, e se ele puder ser aceito como garantia, o engenheiro ele vai dar aí um preço para esse imóvel, né? Ele vai dar um preço de garantia. E por que isso é extremamente importante na fase aí do financiamento? Porque através da definição de valores, por 2 motivos, na realidade, é importante, né? Primeiro, que ele pode simplesmente vedar, falar assim, não, esse imóvel ele não tem condições de servir para a garantia, ele não se enquadra dentro das exigências que o banco faz para servir como garantia. E aí pode ser inúmeros motivos que levem ao engenheiro negar essa garantia. Se ele negou, não dá para ir adiante, não tem o que fazer, ok? Quer dizer, na realidade, em algumas situações até há o que fazer. Às vezes ele fez um apontamento lá que falta guarda-corpo guarda-corpo na escada, né? Não tem a proteção lá da escada. Se for isso, beleza, o construtor ou o dono do imóvel vai até o local, coloca o guarda-corpo e pede uma nova engenharia. Então, existem situações que dá para reverter a negativa do engenheiro e tem outras situações que não dá para reverter. Já tive um caso de um imóvel que o dono do imóvel comprou esse imóvel em leilão e aí estava vendendo e o comprador desse imóvel ia fazer o financiamento pelo mesmo banco que vendeu o imóvel em leilão. Olha só a história. E aí o que aconteceu? A pessoa que comprou, na época que ela comprou no leilão, ela não pôde visitar o imóvel porque o imóvel estava sendo... tinha gente morando no imóvel, né? Então ela não pôde entrar lá no imóvel. Era um condomínio, inclusive. E não pôde.
E então ele comprou meio que às cegas esse imóvel. E aí foi vender. O novo proponente, né, a pessoa que estava interessada em comprar esse imóvel, ele passou pelo crédito, né, fizemos a simulação, passou pela análise de crédito e ele foi lá então, pediu engenharia. O engenheiro foi até lá, fez toda a vistoria do imóvel e negou. E aí não tinha como reverter essa situação. Por quê? Porque no condomínio tinham as rachaduras que dava para enfiar uma mão dentro do buraco lá da rachadura. Além disso, né, isso em área externa, tá? E além disso, o que o antigo proprietário desse imóvel de leilão fez? Ele fez ele estendeu, o imóvel ele tinha uma varandinha na entrada, tá? E aí o que ele fez? Ele pegou a parede, tirou a parede de entrada e estendeu essa parede até chegar na parede da varandinha. E aí, na parte de baixo, que era a garagem, ele fez uma sustentação lá com madeira, tal, igual faz para quando vai encher laje. Foi isso que ele fez. E não tirou isso. Ou seja, não tinha nenhuma sustentação por baixo dessa reforma que ele fez aí que garantisse o sustento dessa reforma. E aí o engenheiro negou subitamente, falou que não ia liberar. Entramos com recurso e tudo mais, e a resposta foi não podia. Ou seja, esse imóvel especificamente estava condenado pelo engenheiro. Falou que não ia ser possível dar como garantia. E aí cessou a negociação nesse momento, porque houve a negativa do engenheiro. Mas, se tiver o positivo do engenheiro, ele vai dar o preço, né, para o imóvel e podemos seguir adiante. Esse preço que o engenheiro vai dar para o imóvel, ele pode influenciar no crédito do cliente. Em que situação que pode ocorrer isso? Se eu tiver, gente, só um detalhe, se eu tiver falando muito emendado uma coisa com a outra, me dá uma chamada aqui nas mensagens que eu tento dar uma maneirada, né, tomar um pouco mais de fôlego para não atropelar, tá? Ou se vocês tiverem alguma dúvida de uma etapa anterior, me fala que eu volto no assunto, tá? Só um instante. Eu coloquei uma máscara aqui no Instagram e aí quando eu bebo água, meus cílios saem do lugar. Ai, mas tudo bem, vamos lá. Então, na engenharia, o valor da garantia pode influenciar diretamente no crédito do cliente. Em que situação? Quando o engenheiro avalia ou dá o preço para o imóvel com valor inferior ao compra e venda. Então, se o cliente está pegando 80% de financiamento sobre o valor de compra e venda, então, para a conta ficar fácil, tá? Está comprando um imóvel de 200 mil. 80% de 200 mil, 160 mil, se não errei a matemática. Então, o engenheiro vai lá e fala assim, não, 200 mil não vale não, vale 180. Então, vai ser 80% de 180. Isso faz com que o financiamento do cliente diminua. Se ele estiver usando o fundo de garantia, fica limitado a soma do financiamento mais o fundo de garantia ao valor de engenharia, né, que é menor nesse caso. Então, pode ter uma influência muito grande no resultado final aí, a engenharia. Por isso que a engenharia é importante. Na parte do... voltei aqui que entrou uma ligação aqui. Na parte do... eu até perdi o rumo aqui. Estava falando da avaliação, da engenharia. Se o valor da avaliação for menor, fica limitado ao valor da avaliação. Então, toda a negociação pode se perder nesse momento. Não dá para ir adiante, porque às vezes o cliente não vai ter a diferença em dinheiro para pagar para o vendedor, né? Agora, se o cliente tiver uma reserva em dinheiro que possa pagar essa diferença que ficou faltando do financiamento, aí segue-se adiante. Ou se de repente o vendedor conseguir fazer uma negociação aí com o comprador, um parcelamento, sei lá, enfim. Se eles chegarem num acordo, né, sobre essa diferença,
pode ir adiante, mas se eles não chegarem, acaba que a negociação meio que encerra-se por aí. Então, por isso que é extremamente importante a engenharia. Ela pode ou não permitir o andamento disso, beleza? Calil, você falou aqui avaliação, é alguma pergunta específica ou foi eu que errei a palavra? Então, engenharia é a terceira etapa, ok? Se, no caso do imóvel na planta, não tiver engenharia, ele já pula para a quarta etapa, que é a entrevista. Então, fizemos a engenharia no caso de imóvel novo ou usado. Ou no caso... faltou a palavra para mim, obrigada. É que demora, dá um delay aqui o tempo. Então, passamos pela simulação, passamos pela análise de crédito, passamos pela engenharia. Qual o quarto ponto? A entrevista. Hoje, por conta da pandemia, a entrevista tem sido realizado no nosso escritório, né? No escritório do correspondente. Então, nós conversamos com o cliente aqui no nosso escritório, passamos para ele todos os detalhes da questão de aprovação, questão de engenharia, quanto que vai ficar faltando para ele dar de entrada, definimos todos esses valores para ficar bem claro, porque lembra que eu falei lá no início que o cliente, a pessoa que está comprando, ela está buscando segurança, ela está buscando transparência. Então, nesse momento, eu vou buscar trazer essa segurança para ele, mostrar como funciona todo o processo, para que ele possa ficar mais tranquilo em relação a esse processo e ele possa assinar o contrato dele de financiamento lá na frente, sabendo que ele não está sendo enganado, sabendo que todas as dúvidas foram sanadas, sabendo que em momento algum ele vai se sentir enganado no futuro, entendeu? Então é isso que a gente faz na entrevista, esclarece tudo, coloca tudo às limpas, né? Para que ele não se sinta lá no futuro enganado por quem quer que seja. Feito então a entrevista, e é no momento da entrevista que ele assina todos os formulários que a instituição pede, tá? Então, ficha cadastro, autorização de fundo de garantia, enfim. Ele assina todos esses documentos nesse momento. Assinou todos os documentos, nós vamos para a quinta etapa, que é a conformidade do banco. O banco ele vai pegar toda essa documentação junto com os formulários que ele assinou e a conformidade ele vai fazer o batimento, se a parte documental bate com a questão de formulários. E é bom sempre deixar claro para o cliente que ele tem que também jogar limpo com a gente, porque às vezes o cliente quer esconder alguma coisa da gente ou às vezes o corretor fala para ele esconder da gente. E isso não é legal, não é uma coisa que vale a pena fazer, porque de verdade eu acho que tem que jogar muito limpo com o cliente, mostrar para ele o que é certo de se fazer. Então às vezes acontece o quê? O cliente ele tem mais de uma renda, por exemplo, ele trabalha em 2 empregos, mas ele apresenta só uma renda para que ele possa entrar no programa Casa Verde e Amarela e ele possa pegar subsídio, por exemplo. Isso vai ser verificado na conformidade ou um pouco antes da assinatura do contrato na agência. Então, o banco ele vai buscar essa informação, se o cliente tem mais de uma renda ou não, se aquela renda que ele está apresentando é verdadeira ou não. E a gente entra na questão de fraude documental também. Muitas vezes a gente ouve dizer, nunca peguei, graças a Deus, nunca peguei nenhuma situação dessa, mas já tive colegas que pegaram olerites com valores menores do que o que realmente a pessoa ganhava. E também o contrário, aumentava o valor para poder pegar um crédito maior, né? E acaba sendo quando diminui o valor, é para pegar subsídio ou pegar uma taxa de juros menor. Quando aumenta o valor, é para pegar um crédito maior. E aí também há um perigo muito grande. Vamos supor que passou, ninguém viu, né? A pessoa achou que deu tudo certo. O que vai acontecer? Lá na frente, é bem possível que ele perca esse imóvel, porque ele está aumentando uma renda que ele não vai ter condições de pagar o imóvel lá na frente
e acaba perdendo, como aconteceu lá com o coleguinha do leilão que eu falei antes para vocês aí da engenharia. Então acaba perdendo o imóvel por ansiedade, por o desejo de compra, não sei, né, o que move a pessoa. Mas é interessante para o corretor, você que está lá conversando com ele a primeira vez, já alinhar com ele, de encontrar um imóvel que realmente caiba no bolso dele, que realmente ele consiga pagar, para que depois de 2, 3, 4 anos, quando ele estiver numa situação financeira melhor, ele troca o imóvel. E quando ele for trocar o imóvel, ele vai conversar com você, porque foi você que realmente deu as orientações, foi claro com ele, jogou limpo com ele e mostrou o melhor caminho. Então, sempre jogar limpo com o cliente. Como a Mayla falou aqui, é preto no branco, né? Ter muito claro o que você está passando para o seu cliente, para que ele não seja prejudicado no futuro, beleza? Então, passou na conformidade eles vão olhar documentação, formulários e vão fazer algumas buscas lá a respeito da renda da pessoa, para ver se realmente não está tendo nada de errado aí nessa parte, beleza? Passou a conformidade, a gente vai para a hora legal, que é a assinatura do contrato, né? Quem gera o contrato é a agência, e a agência então faz o agendamento. Normalmente se assina o contrato diretamente na agência, salvo algumas exceções. Mas normalmente é na agência onde gerou esse crédito que o cliente e o vendedor irão assinar o contrato. E aí, quando vai assinar o contrato, o que pode dar ruim, né? O que pode acontecer que vai dar ruim é tipo o cliente perdeu o emprego na véspera, ou ele, na hora de emitir o contrato, apareceu uma restrição cadastral. E aí deu ruim, não vai assinar. Com restrição cadastral não assina, não importa se já passou por todas as etapas. Chegou na assinatura do contrato, o gerente puxou lá a informação cadastral e tá com restrição, não importa. Vai parar, vai cancelar, você pode estar na mesa de assinatura. Vai cancelar aquela assinatura naquele momento e na hora que você regularizar a situação, a gente volta a agendar aí a assinatura do contrato. Finalizou então a assinatura do contrato. O que acontece? Está tudo resolvido, já pronto, posso ir para o abraço? Não, o imóvel ainda não é seu, o imóvel ainda não é do seu cliente. Precisa registrar esse contrato para que de fato faça valer esse contrato e o vendedor também possa receber o dinheiro da parte do financiamento, da parte do FGTS. Se não tiver registrado, o banco não vai liberar os recursos para o vendedor. Então, precisa levar para registro, e aí para registrar existe todo um trâmite aí, que futuramente a gente vai fazer um vídeo falando a respeito disso, mas o que é importante saber nesse momento, você que é corretor novo aí, que não está acostumado, né, com todo esse trâmite, é que contrato só vale após registro em cartório. Antes disso, não serve de nada, tá? É só um papel. Não vai valer se você não registrar. O imóvel não será seu. Então, faz o registro, devolve para o banco registrado e aí sim, então, o banco libera os recursos para o vendedor. E aí sim você pode dizer que o imóvel é seu. Embora o banco entra aí numa sociedade com você até você liquidar o contrato, mas se você pagar direitinho, o imóvel é seu, não tem com o que se preocupar. Então, são essas etapas que você precisa passar para o seu cliente, ou seja, ele vai passar por 7 etapas quando é imóvel novo ou usado, ou por 6 etapas quando se trata de imóvel na planta, porque a engenharia a gente não precisa fazer, porque já foi realizado. Belezinha? Quero saber de vocês se ficou com alguma dúvida, se ficou claro, né, essas informações que eu passei para vocês. Eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV. É IGTV, Mauro, que chama? IGTV. Vou deixar salva essa live no IGTV, porque eu vi que bastante gente entrou aí depois e acabou não pegando desde o início. Se você quiser saber quais são as etapas do financiamento e saber por que da importância de cada uma dessas etapas, entra aí no IGTV e assiste com a gente, belezinha? E fora isso, a gente está sempre subindo vídeos no YouTube. Todos os dias a gente tem vídeo novo falando sobre algum assunto.
para que a gente possa alinhar os conhecimentos, você que é corretor possa saber, né, tudo que é necessário aí para você fazer uma boa venda, uma venda segura para o seu cliente e principalmente trazendo autoridade para você no quesito financiamento imobiliário. Eu tenho ouvido cada vez mais que hoje em dia o corretor ele não vende mais o imóvel, ele vende o financiamento imobiliário. E se você buscar esse conhecimento, você vai sair na frente aí dos seus colegas. O Calil, antes de eu finalizar aqui, ele perguntou assim, ó, se o cartório não registrar por algum motivo, o que acontece? Nós temos aí duas situações. Existe situação do cartório fazer exigências, e aí nesse caso de exigência, se ele pedir, ele percebeu que no contrato está faltando alguma informação, então nesse caso vai ser feita uma ressalva, devolve para o cartório para fazer o registro. Agora, se chegar no cartório e houver um impedimento de registro, e já aconteceu comigo, o que foi que aconteceu? O cliente, o vendedor, né, tava tudo certinho com o imóvel, a gente tirou a matrícula do imóvel, tipo 5 dias, a gente atualizou a matrícula do imóvel 5 dias antes da assinatura do contrato. Assinamos o contrato porque não constava nenhum impedimento na matrícula. Assinamos o contrato, pegamos a assinatura de todo mundo, o cliente levou aí uns 5 dias para pagar o ITBI e demos entrada então no cartório. Nesse intervalo aí de 10 dias, que foi 5 dias antes da assinatura que a gente pegou a matrícula e mais 5 dias que o cliente pagou o ITBI para poder dar entrada no registro, apareceu uma ação civil onde bloqueou o bem. Não podia fazer nenhum tipo de anotação naquela matrícula durante o período que transcorresse aí a ação. Ou seja, não foi possível fazer o registro disso. Conversamos com o banco deu um prazo para que fosse resolvido. Caso não fosse resolvido, o banco faria a liquidação antecipada desse contrato. O que é a liquidação antecipada do contrato? O banco ia lá e liquidava aquela dívida, o cliente teria pago as prestações durante aquele período que ficou lá parado, né? E o banco ia lá e liquidava. Se o valor da liquidação, se o valor que ele pagou durante esse período aí, no caso foi 2 meses, se ele pagou lá 2 prestações e essas 2 prestações não cobrisse o saldo devedor total, o cliente que comprou ainda ia ter que bancar mais uma grana ali, entendeu? Então, o banco ele faz a liquidação antecipada se não é entregue o contrato dentro de um prazo estipulado, e aí cada banco tem o seu prazo, tá? Pode pedir prorrogação? Pode, mas não dá para prorrogar por 6 meses, por exemplo. Então, o ideal se houver um impedimento muito grave, que realmente não vai ter como consertar, conversar com o banco, tentar pedir uma prorrogação para ver essa questão judicial e tudo mais. Se não se resolver dentro desse prazo de prorrogação, o banco ele faz a liquidação antecipada, ou seja, é como se, não é isso, tá? Mas é como se anulasse o contrato, beleza? Ele antecipa e acaba, não existe mais contrato ali para poder ir adiante. Aí tem que começar, se lá na frente, se resolver a situação, tem que começar o processo tudo de novo. Belezinha? Respondi, Calil? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Quarta-feira, estamos aqui de novo. Se você tem dúvidas, se o seu cliente tem dúvidas, manda para mim, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo para vocês. E lembrando, a gente sempre vai dar a resposta da forma mais transparente possível. Possível não, da forma mais transparente, não é que é possível. A gente vai buscar a transparência. Então, a gente vai sempre responder da forma mais transparente para que a gente possa trazer segurança para o negócio que o seu cliente está fazendo, que você está fazendo. Beleza? Então, um grande abraço e até mais!